Bem-vindo à aula de JAR e ClassPath. Assim que você termina de construir um programa Java, pode ser muito complicado distribuir as dezenas de classes que você construiu no seu programa para todas as pessoas que vão utilizar esse programa. Por isso, os programadores inteligentes agrupam todas essas classes do seu programa em um único arquivo zip com a extensão .jar, que também são conhecidos como bibliotecas Java. JAR significa Java Archive ou arquivo Java. Todas as classes do nosso JDK estão dentro de arquivos.jar. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no Package Explorer do nosso Eclipse. Se você abrir aqui o JRE System Library, nós vamos ver que existem vários arquivos .jar e dentro desses arquivos nós encontramos os pacotes Java. Só a título de curiosidade, vamos abrir um desses arquivos, né? Vamos entrar em C2 pontos, arquivos de programas, Java, JRE. Então, aqui dentro nós temos o pacote, o diretório lib, e dentro do diretório lib nós temos esses pacotes.jar, que nada mais são que arquivos zipados. Aqui está o nosso rt.jar, que contém todas as classes da nossa biblioteca Java. Então, você deve, sempre que terminar a construção do seu programa, disponibilizar as suas classes dentro de um arquivo.jar também. E para você criar o seu próprio arquivo.jar, ou seja, a sua biblioteca do seu programa Java, você pode utilizar um programa que vem junto com o JDK, chamado JAR. Então, a gente pode acessar ele aqui, dentro de Java, JDK, bin, nós temos um programa chamado jar.exe. Então, você pode utilizar esse aplicativo ou pode criar a sua biblioteca diretamente a partir da sua IDE Eclipse. Então, vamos criar o jar desse nosso projeto. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o diretório src do nosso projeto e, em seguida, eu vou acessar a opção Export. Dentro dessa opção de exportação, nós temos a possibilidade de exportar um JavaDoc, como você já viu, e exportar um arquivo .jar. Escolha essa opção e clique em Next. Aqui em seguida, você vai escolher o que é que você deseja exportar dentro desse arquivo .jar. A opção que eu vou marcar aqui é apenas as classes Java. Não vou exportar os arquivos fonte, porque não existe a necessidade aqui. E o diretório onde você deseja colocar esse arquivo .jar. Então, eu vou colocar dentro do diretório XTI do nosso projeto. Dentro dele, eu quero que seja criado um diretório lib, e dentro de lib, que seja colocado o nosso jar XTI. Vou clicar aqui em Finish. Ele vai perguntar se a gente deseja criar o diretório lib ali dentro. Vou confirmar. E agora, se você atualizar esse projeto, nós vamos ver aqui o diretório lib com a nossa biblioteca xti.jar lá dentro. Dentro desse arquivo estão todas as classes do nosso projeto. E nós usamos esses arquivos .jar para rodar os programas que estão dentro desses arquivos .jar. Então, a partir desse ponto, a gente precisa conhecer um conceito muito importante do Java, que é o ClassPath, ou caminho das classes. Então, ClassPath se escreve dessa maneira.
e significa caminho, né, das classes. Nós só podemos executar os programas se nós informarmos para a nossa JVM aonde é que estão esses programas. E nós fazemos isso através do ClassPath. Dentro da nossa ideia Eclipse, todas as classes que você criou, né, aqui dentro de SRC, assim como os arquivos .jar que estão dentro aqui de System Library, são colocados no ClassPath para você automaticamente quando você executa um programa dentro do Eclipse. Mas se você tentar executar um dos programas que você construiu aqui dentro pelo prompt de comando, sem estar no diretório correto ou informar para a sua JVM qual é o jar que contém aquele programa, então você não vai conseguir executar o programa. Você vai conseguir uma mensagem de erro. Então, vamos ver, por exemplo, nós temos aqui dentro de Gui um programa chamado calculadora, que se nós executarmos aqui dentro da IDE, né, a execução é feita de forma transparente para você. Agora, vamos tentar executar esse mesmo programa. Então, vou pegar aqui o endereço da nossa classe. Vamos tentar executar esse mesmo programa a partir do prompt de comando. Então, aqui no prompt de comando, sem que a gente vá até o diretório onde estão as classes, eu vou simplesmente chamar aqui o programa Java e pedir para ele executar aquela classe. Então, o que a gente pode analisar aqui é o seguinte: a gente consegue uma mensagem de erro informando que ele não consegue carregar essa classe calculadora que a gente está querendo executar. Como é que a gente pode resolver esse problema? Então, aqui no nosso projeto, nós já criamos um arquivo xti.jar. Eu posso utilizar essa nossa biblioteca como referência para a nossa Java Virtual Machine, né, saber onde está esse programa. Afinal, aqui dentro estão todas as classes que nós criamos. Então, eu vou executar novamente esse mesmo comando, só que aqui no comando Java, eu vou informar mais um atributo, ClassPath, e aqui no nosso ClassPath eu vou informar um caminho, que é c://lib/xti.jar, que é o arquivo .jar que contém as classes que eu preciso para rodar esse programa calculadora. Vamos ver o resultado aqui agora. Pronto. Agora a gente consegue rodar aquele programa, porque eu informei para a minha JVM aonde é que ele está. E você também pode utilizar várias bibliotecas, tantas quantas você necessitar para rodar um determinado programa, desde que você separe cada biblioteca. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui a biblioteca xti.jar e eu preciso de um outro jar. Então, você poderia colocar aqui separado por ponto e vírgula no Windows, né? Poderia colocar aqui curso.jar, né? E aí chamar a classe que você quer executar. No Windows, você vai separar esses jar com o sinal de ponto e vírgula. Mas se você estiver trabalhando no Unix, no Linux ou no Mac, aí o sinal de separação dos jar aqui vai ser o sinal de 2 pontos. Então, outro aspecto importante sobre as bibliotecas é que elas evoluem. Então, eu vou fechar aqui. E aqui também. Vamos focar aqui na biblioteca que a gente acabou de criar. Tá? Então, essas bibliotecas, elas estão sempre evoluindo, a gente está eventualmente corrigindo erros nos nossos programas, estamos acrescentando melhorias, né? E tudo isso gera novas versões da nossa biblioteca.
que podem ser lançadas para os nossos usuários. Então, geralmente, no ambiente real de programação, nós adotamos um padrão de nome para os arquivos .jar que inclui a versão do programa. Por exemplo, a gente poderia informar os usuários da nossa biblioteca xti.jar que ela está na versão 1.0, por exemplo. Então, a gente poderia renomear essa biblioteca para XTI 1.0. Então, as pessoas, quando pegassem essa biblioteca, saberiam que a versão atual dessa biblioteca é 1.0. Se uma versão 2.0 fosse lançada, ele saberia que essa aqui é a mais antiga e passaria a utilizar a mais nova. Esse é um padrão de nome que traz o versionamento. Existe um outro padrão que eu vou adotar aqui. Por exemplo, pronto. Esse aqui é um outro padrão de versionamento, aonde a gente coloca, né, o ano, 2011, o mês, 10, e o dia, 11. Né? Assim, todo mundo que pegar essa biblioteca vai saber exatamente, né, quando é que aquela biblioteca foi gerada, qual o dia, o mês e o ano que ela foi gerada. Esse aqui é o padrão que particularmente eu mais utilizo, né? Mas existem vários outros. Então, isso é o que você precisa saber para disponibilizar de maneira mais profissional os programas que você estiver construindo. Você já sabe como construir a documentação do seu programa e já sabe como disponibilizar o seu programa em um arquivo único .jar. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Lembre-se de que o ClassPath é muito importante para a JVM saber aonde estão as classes que você quer executar no ambiente real de produção, né? E nos vemos na próxima aula. Até lá!